Vamos falar um pouquinho sobre esse ensinamento da Tala. O importante é nos posicionar, mas sem ser coniventes, porque é mais cômodo a gente ficar na zona de conforto e deixar para depois aquilo que precisa ser feito agora. Né? Mas para a gente se posicionar, primeiro nós temos que nos observar. Né? Como agir nos velhos padrões, ou com novos valores, deixando a visão limitada da mente e buscando a visão mais ampla, né, do espírito sobre o que move o fato em que nós temos que nos posicionar. Exemplo do Chiquinho, né? O Chiquinho é um cachorrinho e ele é um pouquinho levado, vamos dizer assim, não gosta de ficar preso de jeito nenhum. Mas quando eu vou embora, ele vai atrás do carro. Então ele tem que ficar preso para ele não ir atrás do carro. Né? A primeira vez ele fez um escarcéu. Nossa, foi muito difícil colocar ele lá no galpão. Ele ficou latindo, brincando. Então eu achei que tinha que mudar o meu método. Em vez de eu brigar e brigar com ele, para ele poder ficar amarrado, outra vez eu fui conversando, fazendo carinho. Descemos bem devagarzinho, fazendo carinho nele. E ele foi seguindo, foi seguindo. Não é que ele gostou muito, mas ele foi seguindo. E eu consegui levar ele sem precisar levar no colo. E ele ficou preso e não ficou tão revoltado assim. E foi tão interessante que a última vez que eu tive que ir embora, como o Elinho não estava no sítio, então o cachorro tem que ficar preso para não ir atrás do carro. Eu peguei a comida, né, como eu sempre faço, chamei a Nebai e chamei o Chiquinho. E foi tão interessante que conforme a gente foi indo, eu só chamei e ele foi brincando, pulando em cima de mim, contente, e foi sozinho no galpão, ficou exatamente no lugar onde ele precisava ser amarrado. Então, eu acho que é esses valores que a gente precisa. Se a gente for entrar em campo de batalha, a gente não consegue nada. Mas se a gente tiver outras formas de agir, com muito mais, um outro posicionamento, com novos valores, a gente tem muito melhores resultados, né? Então, acho que se posicionar é sempre a gente se interferir. Mas como essa interferência vai acontecer, né? Estou invadindo o terreno do outro, o terreno alheio, eu estou abrindo o campo de batalha para que ele vai se sentir invadido, ou só estou exercendo a função de atalaia, como um alerta, mas respeitando o terreno alheio, né? Então, o que é do outro é do outro. O que é nosso, né? Nós podemos compartilhar sem invadir e sem querer tornar para nós a missão do outro. E isso ocorre nos dois planos, no espírito e na matéria. Quanto mais nós temos conhecimento, quanto mais nós temos vivências e experiências, mais nos tornamos responsáveis como atalaias. Mas essa responsabilidade pode tornar-se um peso, né? Quando ele é exercido pelo nosso ego, pelos nossos corpos mais densos. Ou pode tornar-se leve quando é exercido com amor, porque a frequência do amor, ela desintegra as energias mais densas que se acumulam, né, que foram o que originou o problema que está ocorrendo, né? O que não acontece quando a frequência vem do nosso emocional e do nosso mental. Os irmãos espirituais, eles também são atalaias, né? Nos esclarecendo, mostrando o que não vemos, nos guiando, mas nem sempre nós ouvimos os irmãos espirituais. Então, fatos podem ocorrer, mas nós já tínhamos sido alertados, né? O mesmo ocorre conosco, né? Nós também somos alertadores, né? E ser atalaia, ele requer muita sabedoria. Se alertarmos e acontecer, isso, o acontecimento, o resultado não recai sobre nós. Mas se nós não alertarmos e acontecer, o acontecimento, o resultado vai recair também sobre nós, né? Então eu disse, vamos meditar, né? Sobre isso, né? Porque é mais fácil, mais cômodo a gente deixar tudo como está, acreditando que faz parte do planejamento espiritual. Se resignar com o planejamento espiritual. Mas, se nós não fizermos a nossa parte nesse planejamento, não terá como o plano espiritual atuar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente não ficar acomodado, né? Olha que interessante, né? Com a frequência. Com esse fato que ocorreu, né?
deles querer estar demolindo a casa do Erinho, o parque está demolindo a casa do Erinho, o filho dele chama-se Luan. E quando o Luan soube, ele ficou muito revoltado. Ele é explosivo, né? E ele ligou para mim tudo, né? Aí eu falei, Luan, olha, toma cuidado, não vai tomar atitudes impulsivas, porque ele já queria botar fogo nos carros, já queria bater em todo mundo. Eu disse assim, é melhor você não tomar atitudes muito impulsivas, porque você vai estar agredindo guardas e você vai perder. Se eles fizeram bem um boletim de ocorrência que você está agredindo eles, você vai perder. Ah, mas tudo bem, ele não aceitou muito bem. Mas olha que interessante, né? Ele, quando foi sair de casa para vir para cá, para ele tinha que ser coberto, acho que num emprego, para ele poder sair de uma outra pessoa. Mas essa outra pessoa, ela tinha que primeiro levar o cachorro para passear, para fazer cocô, como fazem em apartamentos, né? Mas o cachorro demorou muito para fazer isso, ele ficou 20 minutos esperando esse moço, né? Então ele saiu depois de 20 minutos do seu planejamento. E na estrada ele pegou muito caminhão que não deixava ele passar. E com isso ele foi retardando a chegada aqui. Quando ele chegou aqui, que parou na base, o pessoal estava destelhando tudo a casa do velhinho, né? Então, quando ele chegou lá, os guardas foram alertados que o Luan estava chegando. Quando ele chegou lá, então já tinham acontecido as coisas. Então, foi tão interessante porque ele não precisou fazer nada. A própria presença fez os guardas pararem de destelhar a casa. E ele conversou com eles com firmeza, sabe? E como eles não tinham respaldo naquilo que estavam fazendo, então eles pegaram o carro e foram embora. Aí eu falei, nós estávamos conversando, eu falei assim, graças a Deus você não tomou muita atitude impulsiva. Ele falou, fui retardada pelo cocô de um cachorro, pelos caminhões. Aí eu pensei, olha que interessante, se você tivesse agredido, você já teria perdido a autoridade. Mas como você não agrediu, você só falou, a sua palavra teve autoridade e eles foram embora. Então, o campo de batalha, ele não está mais exercendo solução naquilo que nós fazemos, né? A frequência que nós exercemos como atalaia, naquilo que dizemos, assim, ela se expande e ela pode atingir o espírito do irmão, funcionando o plano espiritual e o agir do irmão. Assim como se expandiu, realmente o plano espiritual, quando a gente conversou, ele atuou para que o Luan não chegasse no tempo de poder agredir, mas no tempo certo de que a agressão dele não seria mais necessária, né? Então, não ficamos acomodados, né? Se as circunstâncias elas estão diante de nós não podemos escondê-las de nós mesmos, né? E nos acomodando nas dificuldades, né? E nem a gente pode se defender pela defesa do campo mental e não fazer nada, né? Aí nós não seremos atalaias, né? Ser atalaia não requer nem rigorismo, nem imposição, nem comando, nem campo de batalha. Requer frequência espiritual, requer amor e muita observação. Mas esse amor que Jesus nos ensinou, né? Aí eu fiquei observando, e muita observação. Todas as circunstâncias, elas são as mesmas em tudo, em tudo. Em qualquer um, se nós somos observadores, nós vamos ver o que nós julgamos para fora é aquilo que ocorre dentro de nós mesmos. Para a gente ser observador de qual atitude nós precisamos tomar. Por isso que a gente precisa ter muita sabedoria, estar muito conectada. E, acima de tudo, a nossa frequência tem que basear-se no amor. Esse amor que consegue enxergar o outro como nós conseguimos, para a gente poder enxergar a nós mesmos. Acho que isso explica um pouquinho o que é a gente ser atalaia.